Você prefere viver uma vida segura, confortável, porém pequena e limitada, ou uma vida maior, com mais conhecimento, com mais potencial, mas que você vai ter que enfrentar o medo regularmente? Essa equação da vida é uma coisa muito curiosa e até engraçada se você for parar para realmente refletir. Quando nós vivemos num ambiente seguro, estável e sem muito repertório, em algum lugar pode dar dentro da gente um sentimento de tá pouco ainda, um sentimento de que a vida reserva mais, de que a gente não está tendo a oportunidade de visualizar, de experienciar, de engrandecer nosso próprio espírito, conforme a gente expande nossos horizontes, né, e se depara com novas possibilidades de nossa arte, da nossa expressão, de novos lugares que a gente gostaria de visitar e todos os outros potenciais e belezas que a vida inteira tem para nos oferecer. Ainda que seja um lugar seguro, essa condição pode nos levar para sentimentos de frustração, de inadequação e até depressivos. E com certeza você já sabe que romper esse padrão aqui exige um momento de ruptura, um momento de chega, não quero mais da vida, sei que a vida reserva mais para mim e eu vou atrás, eu vou conseguir. Exige muita coragem de fazer isso. O que não é sabido é que não é uma vez só. Uma vez que você toma essa decisão de fazer isso, de fazer a vida aos seus moldes de fato, de construir a vida da maneira como você deseja, a vida vai te convocar e vai te colocar no precipício da coragem. Dia sim, dia também. Mês sim, mês também. Várias e repetidas vezes. Porque é assim, então, que você cresce. Eu acredito que o que cresce nesse movimento, então, de se expor à vida, de ir lá e fazer acontecer mesmo, e de estar disposto a construir uma coisa diferente do que você tinha antes, o que cresce nisso aí, para além de você crescer, o que cresce é a tua fé. O que cresce é o tamanho do amor que você tem. O que cresce é o tamanho da responsabilidade que você é capaz de assumir. O que cresce é o tamanho da doação que você coloca nas coisas que você faz. O que cresce é o teu espírito, conforme tudo isso cresce junto. Aumentar a nossa confiança em nós mesmos e aumentar a nossa confiança nos mistérios da vida, de realmente caminhar na incerteza, sem ter muita clareza de como as coisas vão se desenrolar, mas com andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, já disse o sábio Gilberto Gil. Ser capaz de caminhar na vida dessa forma engrandece o nosso espírito. Não tem outro caminho de crescimento para uma vida com propósito que não seja esse. Essa, para mim, é a diferença da gente querer construir uma vida simplesmente apenas segura ou querer construir uma vida dármica, querer construir uma vida que está recheada de sentido, que está recheada, está nutrindo ao nosso espírito, nosso crescimento, que é infinito, e de todos aqueles que são impactados por aquilo que a gente deseja fazer. Quando se fala sobre propósito, quando você assiste um conteúdo sobre propósito, quando você lê um livro sobre propósito, você começa a questionar a sua própria vida, parece que isso é uma coisa que você vive sozinho, só você está enfrentando isso, e parece que é uma coisa agora, dessa época que a gente está, dos anos 2023, 2024, agora que a gente está, que então a gente questiona essas coisas. Mas não, eu não vou nem entrar no mérito dos inúmeros filósofos e sábios que cruzaram a humanidade nos últimos 5.000 anos, que deixaram tantas escrituras, tantos textos, tantos livros que fazem a gente questionar o que é ser humano, qual que é o nosso sentido de estar aqui e o que a gente pode aproveitar dessa curta experiência de vida, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito não, eu vou pegar aqui a veia de biólogo e vou lá atrás, 40, 50 mil anos atrás aí, mas vamos botar, sei lá, nossos parentes neandertais aí, muitas centenas de milhares de anos atrás. Vou te dar uma analogia aqui, reflete aí comigo. Os nossos antepassados, então os homens das cavernas, por assim dizer, viviam em pequenos grupos, muitas vezes fazendo abrigos, encontrando abrigos em cavernas, né? Ali naquela caverna, então, que era o ponto focal daquela família, daquela pequena comunidade de poucas famílias ali, vamos supor aí um grupo de 20 a 30 indivíduos, existia recursos próximos. Existia um arbusto que a pessoa sabia que sempre tinha as frutas tais. Existiam alguns pequenos mamíferos que costumavam passar ali por perto, que era ponto fácil de gerar armadilhas ou caça, porque eles gostavam de beber água naquela região ali perto da gente. Enfim, existiam todas essas facilidades ali naquele contexto, né? Tô falando de coisas centenas de milhares de anos atrás. Você acredita que os nossos antepassados, lá falando assim, balbuciando, ainda sem conseguir expressar tamanhas articulações de palavras, você acredita que
um filho adolescente ou até um jovem adulto frustrado com aquela condição limitada de vida não se levantava diante da tribo e questionava como é que as coisas eram e falava assim, gente, peraí, levantava assim, mas e naquele topo daquela montanha lá? Quem já foi lá no topo da montanha? Não, no topo da montanha a gente não vai. Igual Simba, depois lá do Vale Sombrio você não vai até lá. Mesmo assim, você acha que isso não acontecia, não? A diferença de milhares de anos atrás, nossos antepassados enfrentando situações como essa, de desafio, do grupo querer manter o normal, o básico, o simples, de não querer crescer, de não querer expandir, de não querer se expor a ferramentas novas, de não querer se expor a tecnologias novas, a lugares novos, a recursos novos, a alimentos novos, a conhecimentos novos. Você acha que mudou alguma coisa de milhares de anos atrás até agora? Não mudou tanto assim, não. A gente ainda tem muita resistência com o novo. A resistência que a gente tem não é necessariamente com o novo. A nossa resistência é com a mudança. Mudar dá trabalho, mudar dói, mudar quebra estruturas, mudar gera desconforto. Seja em você mesmo, que está se colocando na condição de mudar, e seja nas pessoas ao seu redor que então não mudaram. Fazer esse movimento gera oscilação das estruturas e, inevitavelmente, dá para o crescimento, mas além de enfrentar desafios ao tomar essa decisão, também vai enfrentar desafios constantes com o desconhecido, então, que você está se colocando à disposição de ir lá ver. Você que está aqui me assistindo nesse canal sabe um pouco da minha história, de ter passado 5 anos pelo mundo aí vivendo como nômade, viajando. Eu decidi voltar para cá, para o Rio de Janeiro, montar a base aqui, e eu poderia, e questionei muito se eu queria viver em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, já questionei isso algumas vezes, mas eu decidi voltar para cá porque eu gosto do Rio de Janeiro, porque eu gosto daqui, é confortável para mim, tá perto da minha família e eu consigo focar no meu Dharma aqui. Eu consigo focar na doação da minha vida para construir aquilo que faz sentido para mim, para aquilo que eu acho que faz sentido, para a contribuição daquilo que eu consigo dar da minha maneira única para outras pessoas. Esse virou o sentido da minha vida nesse atual momento. Pode ser que mude no futuro? Pode ser. A gente vai descobrindo novas formas de fazer a gente mesmo ser expresso na vida. Eu pergunto agora para você, o quanto que você se permite se descascar, se reinventar, descobrir facetas suas, descobrir potenciais seus, tecnologias internas suas, que talvez você não tenha descoberto ainda. Essa história que eu estou contando aqui da minha jornada de transformação através das viagens, que você pode ver aqui nos vídeos antigos aqui desse canal também, caso algum dia você esteja interessado em ver aventuras de viagem pelo mundo e coisas dessa natureza, as coisas que eu falava e refletia nessa época, você vai ver muita história aí. Mas a minha jornada, pessoal, ela não é diferente da sua. Ela não é diferente dos nossos antepassados lá, há milhares de anos atrás. Ela não é diferente da de nenhum ser humano. Todos nós estamos passando pela mesma jornada, uma jornada evolutiva, uma jornada de desenvolvimento de consciência. Como? A partir da experiência que a gente pode absorver do mundo. A experiência que o mundo me proporciona, inevitavelmente me coloca em confrontos internos com aquilo que eu sou ou penso que sou e com o tamanho que com a minha tamanha identificação que eu tenho com esse pequeno eu que não é o eu real e que então a vida me ajuda a me confrontar com esse pequeno senso de identidade todo santo dia, em suas distintas formas. Só que, quando eu não me exponho para a vida ativamente, ela vai encontrar os seus meios de mostrar o quanto ainda tem mais. Ela vai me apertar, ela vai me torcer, ela vai mexer com as minhas estruturas a partir dos ciclos de vida, os setênios que eu tenho para viver. Os primeiros 7 anos, os segundos, terceiro, quarto, quinto e assim vai. A vida ela vai me convocar às minhas transformações, porque faz parte de um processo cósmico, faz parte de um processo muito inteligente, de um algoritmo muito bem desenvolvido, que é o desenvolvimento da consciência humana. Estamos aqui passando por isso. Quer você queira, quer não, você hoje, vendo esse vídeo aqui, você não é mais a mesma pessoa que você era 7 anos atrás, com certeza não vai ser a mesma pessoa daqui a 7 anos, talvez nem daqui a 1 ano, 2 anos. Se a gente se coloca ativamente nesse processo, com coragem mesmo de enfrentar, nem enfrentar porque eu não gosto de falar que é uma briga, sabe? A vida não é uma briga, a vida é muito mais uma dança do que uma briga. Se a gente se coloca de peito aberto para bailar, para se mover, para se adaptar com a vida conforme ela se expõe até mim,
eu torno esse processo ativamente, conscientemente, eu torno esse processo o meu caminho de crescimento, o meu caminho de desenvolvimento. O que eu quero dizer aqui? No lugar de tu esperar a vida vir, te apertar e te chacoalhar para você ver quem que tu é de verdade, bota a cara, meu filho, minha filha, bota a tua vida para jogo, sabe? Faz acontecer. O tempo que você tem aqui é pouco. O tempo que você tem aqui é pouco e ele passa. Eu quero compartilhar aqui uma história que eu lembrei agora. Vou até deixar o vídeo aqui em cima de uma aventura antiga de viagem, da tatuagem que eu tenho nas minhas costas chamada Sakyant, que é uma tatuagem sagrada feita por monges na Tailândia, de uma tradição, uma linhagem um pouco específica ali dos monges tailandeses também, onde eles te rezam, te abençoam e inoculam um espírito em você, um mantra em você. E eu, quando estava lá, morando lá, eu conheci um antropólogo que estudava esse culto desses monges e ele me contou dessa história toda. Eu já sabia que isso existia, achei fascinante, topei, muito garoto ainda, tipo, vamos lá, quero ver qual é. Quero conhecer, quero ter essa experiência e tal, quero ter essa história. Fui lá para ter essa experiência, ter essa vivência. E quando você chega lá para sentar com um monge, pessoal, eu tinha meus 28 anos nessa época. Quando você chega lá para sentar com um monge, você abre a tua vida. Eu fui com uma intérprete e você começa a falar o que você está procurando, sabe? O que te trouxe até aqui? Por que você quer uma bênção do monge? E eu comecei a compartilhar sobre uma coisa que estava me frustrando muito naquela época. Eu fui para a Tailândia, passar 3 meses lá, e eu fui lá cheio de ideias, com vontade de executar projetos incríveis e fazer uma coisa online sobre nômades digitais para brasileiros e lá, um monte de coisa e tal. 3 meses passaram e eu nem comecei o negócio. E o meu visto na Tailândia acabou. Eu tive que pegar e ir embora para renovar meu visto em outro país, porque você tem que ficar só 3 meses e ir embora para renovar. Aquilo me gerou tamanha frustração por realmente perceber a minha incoerência de sonhos e materialização. Aquilo me deixou tão mal que eu fui levar para o monge esse elemento, né? E nesse dia esse monge, ele olhou para mim e aí fez mais algumas perguntas e olhava para mim, demorava para responder, né? Num grau de serenidade, assim, curioso. E aí ele pegou e falou que eu precisava das bênçãos de Ganesha. Se você quiser ver a tatuagem e o vídeo, tá aqui em cima. Falou que eu precisava das bênçãos de Ganesha, né? No momento que ele finalizou aquela tatuagem, inoculou aquele espírito em mim, naquela experiência ali, que para mim foi uma experiência profunda, primeiro eu senti a minha mente realmente dar uma serenizada, assim, como se eu tivesse acabado de sair de um breathwork ou de um ritual, alguma coisa assim. E eu não estava esperando isso. Eu fiquei num estado muito centrado e eu pude ver exatamente os padrões de comportamento que eu tinha, os pequenos vícios, as pequenas fugas que eu estava tendo ali naqueles 3 meses que não me permitiram fazer o meu propósito naquela época acontecer, sabe? E hoje eu não vivo mais dessa forma, graças ao bom Deus. Eu não me dou mais a permissão, não cabe mais na minha vida mentir para mim mesmo dessa forma. Coisa que fala e acontece, e assim é. E é isso que eu venho compartilhando com as outras pessoas também, ajudando outras pessoas também. Mas eu vejo em mentorados, eu vejo em alunos, eu vejo em pessoas ao meu redor o quanto pessoas estão acomodadas e atochadas dentro de um pequeno padrão de vida que elas reconhecem que tem um potencial muito maior e tem. Eu vejo assim, cara, você é um talento nato, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom naquilo. A própria pessoa ainda não consegue perceber em si mesma. Você talvez ainda não consiga perceber em si mesma as suas habilidades natas, o seu potencial nato, porque foi desenvolvido na raça, a partir de todas as experiências de vida que você teve ao longo dos seus 20, 30, 40, 50 anos. Isso é teu néctar. Isso foi o abaste que a vida fez contigo. Te poliu, te apertou, te contraiu, fez um monte de coisa com você que desenvolveu em você capacidades cognitivas específicas, competências específicas, interesses específicos, uma forma única que então emite um som único. Você emite um som único, você coloca uma arte na vida que só você pode colocar. Como você quer fazer isso? Se é através da fala, da comunicação? Massa. Se é através da escrita? Massa. Se é através de criar uma startup? Incrível. Se é através de criar arte? Incrível. Se é através de cuidar de pessoas? Maravilhoso. Mas se permita elaborar e investigar dentro de você o que é isso que está aí dentro do seu peito que faz você estar vivo,
O que é isso que está dentro desse seu peito que faz você estar vivo mais um dia? Você está usando isso? Meu desejo é que você use isso, de verdade, para todos nós. Não apenas para você contribuir mais com a vida e para eu também, como um outro ser humano que divide a terra contigo aqui, também ganhar esse privilégio de ver tua arte. É um privilégio. Não apenas por isso, mas porque a vida, ela nos convida ao medo, mas ela fica mais fluida. A vida vai virando um filme, galera. A vida vai virando um filme. Talvez você já entenda, já olhe para sua vida como um filme. Mas se está monótono demais, se está sem muita inovação, muita beleza, muito encanto, se está meio cinza as coisas, meio sem graça e repetitivo ao longo de muito tempo, observa se você está no lugar confortável há muito tempo. Se está no básico, se você se permitiu sair da mediocridade. Mediocridade é aquilo que é mediano. Mediano quanto a quem? Mediano quanto a você nos últimos X anos. Quantos anos essa coisa está nessa mesma média, sem nenhum grauzinho, nenhum degrauzinho de crescimento? Independente da sua condição de vida, do seu status social, do tempo hábil que você tem, eu estou fazendo esse vídeo para você que está aí agora assistindo um vídeo de X minutos no YouTube. É para você esse recado. Quantos outros vídeos você assistiu hoje? Quanto tempo você passou aqui hoje? Observa a maneira como você está utilizando o seu tempo para o seu aprendizado, para os seus interesses, para os seus hobbies, ou então para não apenas consumir, mas para criar. Eu vou fazer um post sobre isso em breve no Instagram. Se você não está me acompanhando no Instagram, eu recomendo acompanhar, que eu estou começando a compartilhar outros textos lá que não saem aqui. E eu venho com uma ideia aqui na minha cabeça que, cara, ser humano é um pássaro. Ser humano é um passarinho. A gente está aqui para cantar, a gente está aqui para deixar o mundo mais bonito, sabe? E são 8 bilhões de cantos diferentes que a gente está aqui para fazer. 8 bilhões de cantos diferentes. Isso, eu gosto de falar que é um canto mesmo, porque é o feitiço que a gente utiliza, né? A magia que a gente cria com as nossas palavras. A forma como a gente utiliza as nossas palavras que então vão criando realidades, vão criando mundos, vão criando relações, vão criando oportunidades, vão criando negócios, vão criando arte, vão criando tudo. Isso é deixar o canto mais bonito, com a sua essência sendo despejada aí através das suas palavras. Isso é um tema que vem me tocando bastante, porque eu pude perceber na minha trajetória pessoal, na minha transformação, o quanto ter tido a coragem e a resiliência, que é essa maleabilidade, né, essa fluidez, para mim fluidez é sobre isso. Construir fluidez exige um equilíbrio entre firmeza e relaxamento, atenção e soltura. Não é tensão e soltura, é atenção e soltura. Eu preciso estar atento e relaxado. Isso é a qualidade meditativa. O quanto eu consigo construir isso no meu dia a dia. Quando você está dentro do seu Dharma, você tem cada vez mais possibilidade de estar assim, num estado de flow, de empolgação, de entusiasmo com as coisas à sua volta, no lugar de repulsa com as coisas que você tem que fazer e reclamações e tudo mais. Existe um shift de mindset, existe uma mudança da forma como você está olhando para as coisas ao seu redor. Existe uma clareza de que você está se empolgando por se doar para a vida. É isso que eu estou fazendo aqui agora com esse vídeo. E a maneira como eu falo, como eu coloco isso para fora, toca aí. Porque eu estou fazendo a minha verdade aqui. E eu desejo que você faça a mesma coisa. Você não precisa abandonar o seu emprego. Você não precisa revolucionar a sua vida financeira inteira, sair viajando o mundo e tudo mais, para que isso possa acontecer. Não. Você precisa se investigar, olhar para dentro, não é fora. É olhar lá para dentro e descobrir quais são os seus potenciais, seus talentos natos que talvez ainda não estejam sendo explorados e como você consegue colocar isso a serviço. Pode ser dentro do seu emprego. E você pode, com coragem também, abrir discussões dentro do seu trabalho, da sua carreira, que talvez você, amou ali, fez sua faculdade, né? E, enfim, e entrou nessa carreira, trabalha com isso já há muitos anos. Você pode abrir discussões sensíveis com as suas lideranças, com seus liderados, sobre transições horizontais, sobre não necessariamente você ficar caminhando só naquela linha ali, mas se experimentar numa outra área, num outro lugar e buscar outras vias de crescimento, onde você possa se desafiar constantemente. A gente está aqui para aprender. A gente tem sede de aprender. Tem coisas aí dentro que te interessam, assim como o autoconhecimento, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Você assiste outros vídeos sobre mistérios da abundância, sobre ocultismo, sobre a cabala judaica, sobre taoísmo, sobre várias outras coisas que te nutrem de alguma forma. A gente tem sede disso. Como você coloca essa sede ao serviço do seu crescimento e, em contrapartida, a contribuição disso de volta para o mundo. Isso é você criar um sistema
de retroalimentação. Você se nutre, você nutre de volta, você se nutre, você nutre de volta, você se nutre, você nutre de volta, você cria um mecanismo de abundância. Você cria um mecanismo de crescimento pessoal, onde você faz as coisas com amor, com entusiasmo, e você também é recompensado por isso, das mais distintas formas. Tem muita gente que faz transição de carreira e continua infeliz, que continua trabalhando com coisas que não ama, que fez transição de carreira para ganhar mais dinheiro, apenas. Ainda não está se nutrindo, ainda está no olho do oportunismo, ainda está querendo fugir da escassez. Não vai conseguir. Vai ralar, vai suar, não está encontrando ainda uma motivação mais pura, mais genuína, sabe? Uma motivação de alma mesmo. Que é o que então permite a gente colocar brio nas coisas. Sabe? Colocar brio, colocar capricho nas coisas. Esse é o detalhe, galera. Isso aí que faz a diferença. Eu espero que isso te faça refletir sobre as escolhas que você vem fazendo, de como você gasta o seu tempo, sobre o que você pode dar mais, o que você pode doar mais, o que você pode priorizar. Sabe, eu vou compartilhar mais uma coisa aqui. Pessoalmente, eu tenho pessoas que vêm passar tempo comigo aqui na minha casa, amigos, né, familiares, coisas do gênero. E, gente, meu tempo livre é tempo livre estudando. Não porque eu quero aprender mais para poder trabalhar mais, mas é porque eu tenho sede de aprender mais, sabe? Eu acredito que o ser humano, por natureza, como uma criança dentro da gente, tem uma sede de conhecimento, tem uma sede de aprendizado. Sobre o quê? Tem muitas perguntas a serem feitas. Quais são as perguntas que te motivam? As perguntas que me motivam hoje, nesse momento da vida, são sobre como, e eu vou falar sobre isso na imersão Líderes do Futuro, que vai acontecer agora dia 18 e 19, são sobre como traduzir tudo isso que eu venho aqui falando nos últimos 4, 5 anos no YouTube, sobre espiritualidade, sobre somática, sobre corpo, sobre breathwork, sobre estados ampliados de consciência, sobre medicinas ancestrais, sobre tudo isso. Como que a gente traduz isso para um universo que ainda não teve contato com isso? Para um universo empresarial, para pessoas de outras idades, pessoas de outras gerações. Como que a gente faz isso? Pessoas que ainda estão blindadas, fechadas, com medo, reativas, preconceituosas, julgadoras. Meu desejo é esse, isso me toca. Como é que a gente traduz a parada? Simplifica o conhecimento, dá acessibilidade, torna ele acessível mais cedo, porque hoje eu reflito assim, a gente deveria aprender coisas básicas no colégio. Tem coisas que a gente deveria ter aprendido na escola. Educação física. Desculpa se você é professor de educação física e você segue lá a carteira do MEC, que é educação física para você, que você tem que dar, é ensinar a jogar vôlei, futebol, handball e um monte de coisa. Pelo menos essa foi a educação física que eu tive no colégio. Educação física deveria ser educação somática, deveria ser aprender os alongamentos do meu corpo que geram tensões ou liberação de energia dentro do meu corpo. Deveria ser entender a fisiologia do meu corpo. Como meus neurotransmissores funcionam, como minha respiração funciona, como é que ela pode modular todos os meus estados e meus humores. Isso, para mim, é educação física. Como eu posso, como eu devo me mover, como eu devo cuidar do meu corpo. Sabe? A gente deveria aprender elementos que desenvolvem a nossa inteligência natural, nossa inteligência intuitiva. Uma forma de pensar que vai além do racional. O que é isso? Como é que funciona isso? Você tem uma cognição de perceber o mundo à sua volta de uma forma que vai muito mais rápida do que o seu rede moto padrão aqui, o seu ego, o seu neocórtex funcionando e decodificando e tentando racionalizar e memorizar coisas. Você, nesse momento, quando você olha de maneira ampla para o espaço à sua frente, você está vendo a televisão ou o computador na sua frente, mas tem móveis, tem o gato, tem o cachorro, tem itens na sua casa e tudo mais, você percebe tudo isso. E essas coisas criam um cenário na tua mente. A sua intuição, a sua inteligência natural, ela é a sua capacidade de utilizar desse recurso, de mapear múltiplas informações ao mesmo tempo e combiná-las de uma forma que naquele momento lhe é útil. Essa capacidade intuitiva e natural ela acontece conforme a gente desliga nossa rede de modo padrão, conforme a gente desliga o nosso raciocínio lógico e o nosso medo de julgamento, de ser percebido e todos esses elementos que fazem parte do ego. Quando a gente apazigua a forma como essa coisa funciona, naturalmente você se torna uma pessoa intuitiva. Naturalmente você se torna uma pessoa que faz combinações criativas de uma maneira diferente do que o usual. Isso é um potencial humano, deveria ter sido ensinado no colégio também. Imagina que coisa incrível! Como é que seria a sua carreira hoje? Imagina como seria a sua carreira hoje se isso que eu acabei de falar você tivesse aprendido com 15 anos de idade, com 14, lá na 8ª série. Fala pra mim. Pensa, para e reflete. Que
tipo de coisas você poderia ter criado, sabe? Eu reflito sobre a minha vida. Onde que estaria a minha vida hoje se tudo que eu sei hoje eu tivesse aprendido lá mais cedo? Não dá para eu ficar remoendo o passado. Eu só posso simplesmente mergulhar agora no presente. E agora no presente, o que faz sentido para mim, para eu estudar, é tradução de linguagem. Quem são os autores, quem são as pessoas, quem são os grandes líderes do mundo que então conversam com o mundo empresarial, o que eles estão falando penetram nesses ambientes onde o capital está, o capital intelectual, o capital financeiro, o capital de poder, de ação de transformação está entrando. Qual que é a língua que essa galera está falando? É isso que eu estou estudando hoje em dia. Olha aqui. Design de culturas regenerativas, do Daniel Wall. Cara, esse aqui é o tipo de conteúdo que permite você começar a falar sobre autoconhecimento, consciência planetária, regeneração, para outras esferas, para outros lugares. E é nisso que eu venho me debruçando. Virou agora. Isso não era o que eu me debruçava 3, 4 anos atrás. O que te toca? O que te toca? Como é que você gasta o seu tempo hoje estudando aquilo que te mexe? E só vai te mexer se você se permitir se colocar em movimento. Se você se permitir de verdade abrir o peito e colocar a vida em movimento, essa sede de saber, de buscar as soluções para então que você possa executar elas, vai vir naturalmente. Você vai estar a serviço. Se você não está a serviço, muitas vezes você está a desserviço. De si mesmo, da expansão da consciência, de Deus e de toda a vida à sua volta. Da contribuição coletiva que só você pode fazer da maneira única como você pode fazer. Esse é meu desejo de poder ativar mais pessoas num senso de contribuição, num senso de construção coletiva para todos nós. E é isso que vai acontecer agora na imersão Líderes do Futuro nesse final de semana, dia 18 e 19, e em seguida também com a Escola do Fluxo, que eu vou abrir inscrições na semana que vem. Se você quer ter condições especiais para a entrada na Escola do Fluxo e saber um pouco mais do que vai acontecer nesse final de semana também, ter acesso a esse final de semana que vai ser muito especial, venha participar da imersão Líderes do Futuro, que vai acontecer agora de 9 até as 6, com práticas somáticas, com convidados muito especiais, outros palestrantes também, amigos próximos, grandes líderes, pessoas com quem eu aprendo muito e absorvo muito e troco muito, pessoas que são referências e inspirações para mim, vão estar lá palestrando, a gente vai ter sessões de debate, podcast, né, um formato bem desse assim, de diálogo, que a gente possa aprender de maneira divertida, de maneira leve, e também vou conduzir ao vivo uma sessão de breathwork focada nessa investigação do subconsciente, nessa abertura das amarras mentais que então nos impedem por vezes de agir com essa tamanha verdade que a gente tem para dar no mundo, tá bom? Isso vai acontecer, especificamente essa sessão vai acontecer no domingo de tarde, mas no final de semana inteiro vai ter muitas outras práticas, outros conhecimentos também, que vai ser um prazer inenarrável dividir contigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Depois, primeiro vai dar uma olhada no site Líderes do Futuro, mas depois vai lá assistir esse vídeo aqui da Saqueante lá, que tem divertido, você vai ver um personagem diferente desse que você está vendo aqui agora. E eu espero que você goste também, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, na semana que vem, onde eu vou abrir as inscrições da Escola do Fluxo. Até lá e um grande abraço. Tchau, tchau.